Caros irmãos e irmãs, um bom dia para todos. E aqui estamos mais uma vez trazendo para todos vocês esta reflexão sobre as leituras bíblicas do domingo. Neste programa que nós chamamos A Voz do Pastor, pretendemos que esta voz chegue longe e toque também os corações. Não adianta chegar muito longe se não toca realmente o nosso coração. Tá? Esse é o objetivo da Voz do Pastor, que toque realmente os corações. Vamos iniciar pela leitura do Antigo Testamento, que neste caso é do profeta Isaías. Escutemos com atenção. Dizei às pessoas deprimidas: criai ânimo, não tenhais medo. Vede, em vosso Deus é a vingança que vem, é a recompensa de Deus. É Ele que vem para nos salvar. Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo, saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos. Assim como brotarão águas no deserto e jorrarão torrentes no ermo. A terra árida se transformará em lago e a região sedenta em fontes d'água. Palavra do Senhor, graças a Deus. Este é o texto do profeta Isaías, um grande profeta de Israel. No texto, Isaías fala da presença de Deus que está voltando. Por algum tempo, Deus se afastou do seu povo, mas agora está voltando. E Isaías chama a atenção dos deprimidos, daqueles que estão desanimados, daqueles que realmente não têm esperança, para que retomem a esperança, porque Deus chegou. Deus está presente. E Deus significa, para os bons, esperança, recompensa. Para os maus, significa vingança. O texto de Isaías deixa isso muito claro, né? E diz que o cego recuperará a vista e o coxo pulará de alegria, né, como o servo, e aquele que mudo a sua língua se soltará. São fenômenos ligados à presença de Deus no mundo. A presença de Deus faz isso, faz que os limites humanos acabem sendo superados pela sua força, pelo seu dinamismo. Inclusive diz mais, Isaías, ele afirma que no deserto surgirão fontes de água. Coisa difícil é ver no deserto fontes de água, mas Isaías diz que sim, que a água surgirá no deserto, e uma água abundante, e uma água boa, para saciar a sede de todo mundo. Tudo isso marcado pela presença de Deus que está retornando. Durante algum tempo, ele parece que se ausentou, mas agora está retornando e trazendo essa esperança para o povo, para todos, para os doentes, para a própria terra, traz a água, que significa a vida. Tá? Então, esta é a presença de Deus. Deus é sempre uma presença marcante dentro do seu povo. Significa sempre vida. Deus significa a vida que se renova, a vida que está presente, seja pelo símbolo da água, ou seja por uma cura ou por qualquer outra coisa, mas é a vida que se renova, a vida que se estabelece dentro do seu povo para
fazer com que o seu povo realmente se alegre e seja fiel no seu caminhar. Nós sabemos que a história do povo hebreu não foi de muita fidelidade. Era um povo muito cabeça dura, com facilidade, abandonava Deus, apesar de todas as coisas extraordinárias que Deus tinha realizado, abandonava Deus e ia atrás de outros deuses, não se importava de adorar outros deuses, inclusive ídolos, fabricados pelas suas próprias mãos. Não se importava disso, né? Deixando Deus de lado. O Deus verdadeiro era colocado de escanteio, enquanto esses deuses, esses falsos deuses, esses ídolos, eram colocados no lugar central da vida do povo, né? Deus, apesar disso, teve sempre muita misericórdia com o seu povo, apesar dos seus pecados, Ele sempre perdoou o seu povo e sempre teve aquele sentimento de compaixão com o seu povo. Deus sempre viu o seu povo como um povo fraco, um povo pequeno, um povo muitas vezes submetido à escravidão, muitas vezes conquistado, e sempre sentiu no seu coração divino, sempre sentiu aquela pena pelo seu povo. Por quê? Porque no fundo, Deus sempre amou o seu povo. O povo de Israel era o povo preferido dele, o povo amado por ele. E apesar das infidelidades, apesar de todas as tragédias pelas quais Israel passou, Deus sempre continuou amando, porque Deus é fiel, porque Deus realmente tem consigo mesmo esse compromisso de fidelidade e sempre amou seu povo. Como digo, apesar de todas as cabeçadas que o seu povo deu na história de Israel, mas apesar de tudo, Deus sempre amou o seu povo. Por isso, ele sempre teve um carinho especial que se manifestava muitas vezes nesta presença viva no meio do povo e que se manifestava muitas vezes na atenção que Deus dava sempre ao seu povo, especialmente enviando para o seu povo profetas que falavam a verdade para ele. Embora a verdade muitas vezes era uma verdade dura, porque o povo não queria ouvir os profetas, preferia ouvir os falsos profetas que profetizavam palavras doces aos ouvidos de Israel e preferia calar a boca, ou melhor, calar os ouvidos, fechar os ouvidos ante as palavras dos verdadeiros profetas. Isaías, pois, anima a todos porque Deus está para chegar, Deus está presente e é importante que todo mundo se alegre com a presença de Deus porque Ele traz a salvação para o seu povo. Na segunda leitura, meus irmãos, nós escutamos as palavras que Tiago, um dos apóstolos, destina a uma comunidade, a comunidade que ele atendia. São palavras, digamos assim, que tentam corrigir alguns defeitos que existem na comunidade. As comunidades, como nós sabemos, nem atualmente também, as comunidades não são perfeitas. Podem cometer erros. Então, Tiago quer realmente chamar a atenção de um erro que existe na comunidade onde ele está participando e quer chamar a atenção porque ele acha que aquela atitude que os comunitários têm não é muito correta. Leitura da carta de Santiago. Meus irmãos, a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo, glorificado, não deve admitir acepção de pessoas. Pois bem, imaginai
que na vossa reunião entra uma pessoa com anel de ouro no dedo e bem vestida, e também um pobre, com sua roupa surrada. E vós dedicais atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe: vem, senta-te aqui à vontade. Enquanto dizeis ao pobre: fica aí de pé, ou então, senta-te aqui no chão aos meus pés. Não fizestes então discriminação entre vós? E não vos tornastes juízes com critérios injustos? Meus queridos irmãos, escutai. Não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em concreto, Tiago nos fala da acepção de pessoas, da discriminação dos pobres. E ele coloca um exemplo. Se quando você está na comunidade, diz Tiago, chegar uma pessoa bem vestida, uma pessoa rica, uma pessoa, não sei, de boa aparência, e vocês realmente pediram para ele sentar num lugar de destaque, não é? E chega também o pobre, e vocês, o pobre, manda que ele sente no chão, né? Ou coisa parecida. Tiago diz: vocês estão discriminando. Vocês estão realizando a acepção de pessoas, discriminando as pessoas, discriminando o pobre. E nessa hora, Tiago ele vai chamar a atenção e dizer: mas o Senhor não falou que o reino dos céus é dos pobres? Não falou que o reino dos céus será entregue aos pobres? O pobre foi tratado por Jesus de um modo especial. Se alguém era privilegiado, era o pobre. Era o pobre e não o rico, embora Jesus também não desprezasse o rico, também o atendesse. Quando alguns ricos solicitaram alguns milagres, algumas curas para os seus filhos ou seus parentes, Jesus atendeu também. Não se negou, tá? Mas não há dúvida nenhuma, porque ele mesmo o expressa assim, que ele tinha uma preferência especial pelos mais pobres. E ele mesmo diz que os pobres herdarão o reino dos céus. É a expressão de Jesus. O que significa que os pobres realmente têm a precedência no reino dos céus. Pois bem, Tiago então chama a atenção para eles, dizendo: olha, vocês não podem fazer assim, isso não está correto, isso não está certo. Deixar o coitado que entra com roupa usada, velha, nas vossas assembleias, deixá-lo no chão sentado, enquanto aquele que entra com roupas novas, vocês até deixam um lugarzinho, um destaque para ele. Isso não é correto. E é isso que Tiago está preocupado com a comunidade. A comunidade faz a acepção de pessoas, tá? Recebe a umas pessoas muito bem e a outras pessoas não recebe tão bem. Tiago chama a atenção da comunidade para esse aspecto que pode parecer uma coisa simples, mas que na verdade reflete uma infidelidade ao projeto de Jesus Cristo, que nos mandou ter um carinho especial pelos pobres. De maneira que todos nós somos chamados a não fazer esta distinção de pessoas, mas tratar a todos bem, seja ele rico ou seja ele pobre,
seja ele bem vestido, com boa aparência, ou seja, um pobre que está de qualquer jeito com aquele calção meio rasgado e tal, né? Tiago nos chama a atenção para que tratemos a todos por igual, que não podemos fazer acepção de pessoas em nossas assembleias, em nossas reuniões, em nossos cultos, em nossas igrejas, tá? Esse é o sentido, pois, da leitura de Tiago neste capítulo 2, logo no início da sua carta, chamando a atenção para os concidadãos, os comunitários, sobre o tratamento que deve ser por igual a todos, ao pobre e ao rico, sem distinção, sem nenhuma distinção, porque os dois são pessoas humanas e filhos de Deus. Passamos então agora, meus irmãos, a ver um pouco o Evangelho. O Evangelho diz assim: naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho nos descreve uma das poucas vezes que Jesus saiu da Palestina. Vocês sabem que ele nasceu na Palestina, né, em Galileia, que faz parte da Palestina, juntamente com a Judeia e a Samaria, claro. E então, numa dessas ocasiões em que ele sai da Palestina, Jesus está em Tiro e está retornando. O Evangelho nos descreve que ele está retornando para a Galileia, para o mar, para o lago, mais que um mar, não é um mar, é um lago. É um lago da Galileia. Então, retornando, ele vai passar por alguns lugares, Tiro, Sidônia. Ele, inclusive, vai passar pela Decápole. A Decápole eram 10 cidades, era um grupo de 10 cidades, por isso se chama Deca, que é 10 cidades, Decápolis. Então, ele passa por essas cidades e retornando para a Galileia. E nessa situação, então, é que encontra e levam para ele um homem que falava com dificuldade. E pediram que Jesus impusesse as mãos, que o curasse. Então Jesus o afasta um pouco, e esse gesto é muito curioso em Jesus, porque Jesus, quando vai realizar algum milagre, alguma coisa, se afasta
do grupo todo, da multidão. Então Jesus se afasta e coloca os dedos nos seus ouvidos, e depois com a saliva toca também a boca dele, a língua dele. E o homem, bom, naquela hora Jesus diz efatá, quer dizer abre-te. E naquela hora então, também Jesus, elevando os olhos para o céu, falou essas palavras e se realizou o milagre. Os ouvidos do homem se abriram, a língua se soltou e ele começou a falar com facilidade, coisa que antes não fazia. Então, aconteceu o milagre. Jesus, então, não só ante aquele milagre, mas ante outros muitos milagres também tem feito isso. Jesus, então, pede que não divulguem nada, que não contem nada do que ele faz. Mas a multidão não consegue se conter. Então a multidão fala do milagre de Jesus e vai divulgando por todos os lugares onde a multidão caminha, vai divulgando os milagres que ele faz. Há uma frase no final do Evangelho que é muito interessante, né? Que é um pouco um resumo da atividade de Jesus. Diz assim, né? O povo dizia impressionado, ele fez bem todas as coisas. Aos surdos fez ouvir e aos mudos falar. Este é um pouquinho o resumo da atividade de Jesus. Jesus que está devolvendo a vista, que devolve o som, que devolve a palavra, que devolve, enfim, que cura. Jesus que cura. E o povo reconhece que ele fez bem todas as coisas. Fez bem todas as coisas. Muito diferente vai ser esta colocação daquela colocação que nós veremos depois, quando Jesus, condenado à cruz, ele é acusado injustamente, e acusam Jesus de realmente perverter o povo, enganar o povo e conduzir o povo pelo caminho do mal. Não foi isso que Jesus fez. Aqui o povo reconhece, ele fez bem todas as coisas. Fez bem todas as coisas. Aos surdos fez ouvir e aos mudos fez falar. É o reconhecimento do povo, em poucas palavras, da atividade de Jesus. É o reconhecimento como o povo reconhece, como vê Jesus, que faz os seus milagres e que traz a população, especialmente a população curada, traz a paz no seu coração. Este, pois, é Jesus. Jesus, como digo, repito, que estava fora da Galileia, que voltou para a Galileia e que realiza este milagre. Efatá, abrindo os ouvidos e a boca daquela pessoa que tinha dificuldade para falar. Meus irmãos, passemos então agora para ver algumas notícias, né, que nós temos aqui anotado. Primeira notícia, eu gostaria só já falei, mas volto a falar também de novo, porque me parece importante, né? Nesta semana que passou, em concreto na segunda-feira, depois de ter passado 5 dias no Rio de Janeiro, com a comunidade dos Agostinianos Recoletos, eu retornei a Bragança, né? Foi uma viagem muito boa,
uma viagem em que tive a oportunidade de conversar com os irmãos e de sentir um pouquinho a comunidade, a acolhida da comunidade dos agostinianos recoletos no Rio de Janeiro, onde tem um grande colégio. Na verdade, eu fui por causa dos 75, me convidaram, né? Por causa dos 75 anos do colégio. O colégio estava celebrando 75 anos e aí eles me convidaram e eu fui. Eu fui, né, para presidir a Eucaristia. Foi uma celebração com a participação dos alunos, dos professores e de muita gente mais que estava na igreja. E após essa celebração, também benzemos uns lugares novos, umas instalações novas que o colégio, depois de uma compra de uma casa, adaptou a casa para essas instalações novas, o Colégio Santo Agostinho, né? Foi, como digo, uma viagem muito boa, muito tranquila e muito boa. Embora um pouquinho longe, que a gente sente, não estamos muito acostumados agora a viajar de avião, a gente sente que realmente estava um pouquinho longe, né? Uma outra notícia que eu queria falar para vocês é que no ano 2023, a Igreja Católica celebrará um sínodo. O tema do sínodo é sinodalidade, a palavra sinodalidade, que significa caminhar juntos, isso significa sinodalidade, né? Então, já estamos nos preparando, porque agora já nos próximos meses devemos, em nível de diocese, fazer uma escuta, quer dizer, levantar os problemas que nós temos na igreja, né, para mandá-los depois para Roma, e o sínodo acontecerá lá em Roma, se Deus quiser, mas nós vamos ter a possibilidade de participar também do sínodo, colocando, digamos assim, as aspirações que nós temos, os desejos que nós temos, as coisas que queremos melhorar. Enfim, tudo isso acontecerá dentro do sínodo. Mas, repito, o sínodo não será no Brasil, ele será em Roma, se Deus quiser, tá? O tema do sínodo é sinodalidade. Repito, significa caminhar juntos. Uma outra notícia que nós temos aqui é que esta semana se reuniu o Conselho Presbiteral. O Conselho Presbiteral é um grupo de sacerdotes que ajudam o bispo a refletir sobre os problemas da diocese. O Conselho Presbiteral se reuniu para uma primeira abordagem das mudanças de paróquias, de párocos e de paróquias, tá? Não há nada definitivo, porque foi uma primeira abordagem, se levantaram questões, né? Mas ainda não ficou nada definitivo, mas acredito que dentro de algum tempo, em breve, já poderemos ter os nomes dos párocos, dos vigários paroquiais, tá? Que estarão assistindo às nossas paróquias em toda a nossa diocese de Bragança. Então, mas como digo, ontem foi a reunião, amanhã toda esteve reunido o Conselho para tratar dessas mudanças. Embora não tenhamos chegado a nenhuma conclusão, porque ainda é cedo. Isso vai levar ainda umas duas ou três reuniões mais até chegar a uma definição concreta. E um outro assunto que nós temos aqui é a Semana Social Brasileira. A Semana Social Brasileira é um evento que está pensado para refletir sobre os problemas sociais em nosso país. Como vocês sabem, nós temos muitos problemas. Nós temos problemas com as terras dos indígenas que estão querendo ser tomadas, nós temos problemas com o desemprego, nós temos problemas, enfim, infinidade de problemas. Não vou citar agora todos, que é complicado. Mas
a nível nacional nós temos muitos problemas. Então, a Semana Social Brasileira, ela quer refletir sobre esses problemas do Brasil. Refletir e não só refletir, encontrar também soluções aos problemas que estarão acontecendo. Hoje, aqui neste momento, estamos já fazendo abertura dentro do programa A Voz do Pastor, abertura em nível diocesano realmente desta Semana Social Brasileira. Então, a partir deste programa, nós já queremos abrir espaço para que possamos refletir ainda mais sobre os problemas no Brasil. Então, com a Voz do Pastor, neste momento, abrimos a Semana Diocesana. Em nível diocesano, Semana Social Brasileira. E tenho aqui na minha frente a programação. O dia 8 de setembro, nós teremos formação, mutirão pela vida, por terra, teto e trabalho. E nos explicar o que é a 6ª Semana Social Brasileira. Tudo isso será feito a partir das 19h30 da noite, através do Meet, quer dizer, não vai ser uma reunião presencial, não. É tudo pelo computador. Então, o dia 8, esse primeiro encontro de formação sobre o mutirão pela vida, por terra, teto e trabalho, que são os 3 temas fundamentais desta semana. Teto, a casa, né? Terra, para trabalhar, e trabalho, que muita gente deseja. Né? Repito, será às 19h30. No dia 15 de setembro também teremos uma formação e o tema será a terra, o bem-estar, a harmonia e a saúde do povo. O tema terra para trabalhar. A forma de reunião será a mesma do Meet, através também das redes sociais, e o horário mesmo, 19h30 também do dia 15. Tá? O dia 22 de setembro, o tema será teto. Já tratamos a terra, agora será o teto, lugar da chamada do calor humano e conforto para a família. O meio será também através do Meet e o horário será 19h30 também, nesse mesmo horário. Dia 22 de setembro. E por fim, o dia 29 de setembro, teremos o tema trabalho. A chave da vida e da história. Concentração de renda e exclusão social. Da mesma forma, através do Meet, e também o mesmo horário, 19h30. Tá? E haverá também uma celebração da vida, que ainda não está definida, né? Provavelmente seja no final do mês de setembro. E uma celebração que será promovida em cada paróquia, em cada localidade, de forma presencial, e que ainda não está definida. Aqui, por exemplo, em Bragança não está definida, e em nenhum lugar também não está definido, mas que nós certamente teremos para fechar a Semana Social Brasileira. A semana de reflexão sobre os problemas da sociedade brasileira. E isso é tudo, minha gente. Terminamos por aqui. Eu desejo para todos uma boa semana e desejo que neste domingo a graça de Deus penetre na vida de cada um de vocês, vos ajude
a viver com alegria, como o profeta nos estimulava, não é? A sair do ostracismo, a não ficar acabrunhados, mas alegrar-nos porque Deus está perto de nós, Deus está para chegar. Que Deus, pois, abençoe cada um de vocês. Amém.